Fala Gateia, seja bem-vindo ao LBS, eu sou o Pedro Calice e hoje a gente vai estar falando sobre Vinland Saga e principalmente sobre toda a jornada do Thorfinn e como ele em específico faz com que a segunda temporada de Vinland Saga seja talvez melhor do que a primeira e o que foi muito discutido durante esta temporada. Então vem com a gente, tá começando mais um vídeo do LBS. E pra começar, a gente vai fazer duas coisas aqui primeiro. A primeira coisa é o que? Tá vendo esse botãozinho inscrito e inscrever-se? Você vai clicar nele e se inscrever no nosso canal, porque isso vai ajudar muito a gente, já que mais de 90% das pessoas que assistem os nossos conteúdos não são inscritas do canal. E o segundo ponto é eu vou entrar em uma contextualização de tudo que aconteceu na história do Thorfinn para vocês entenderem um pouco melhor meu ponto de vista, e é algo que é um pouco mais repentino nos meus vídeos, que é essa contextualização. Assim, para começar toda a nossa contextualização, a gente sempre vai lá do início. O Thorfinn é o filho mais novo de um dos maiores guerreiros vikings que já existiu naquele universo de Vinland Saga, que é o Thors, e ele sempre foi um garoto que sempre teve um interesse em lutas e etc. Inclusive você já deve ter visto a cena onde o Thors fala pro próprio Thorfinn que ele não tem inimigos. Essa cena viralizou e etc. Ela é uma cena bem do início do anime, então guarda essa cena pra você porque ela é bastante importante pro decorrer deste vídeo aqui e do desenvolvimento do próprio personagem. E aí, como as coisas vão se desenrolando e a história vai um pouco mais pra frente, ali nos 3 primeiros episódios, o Thors ele acaba sendo convocado pra voltar às tropas vikings que ele tinha renunciado e tal, e o Thorfinn ele é meio que se joga ali dentro, meio com clandestino, e aí o Thor só descobre quando já tá no meio do mar, e não tem como o Thorfinn voltar. Eles são pegos em uma armadilha, porque tudo foi uma armadilha pra pegar o Thor e matar ele, e o Thorfinn acaba vendo seu pai sendo morto na sua frente, e aí que a gente começa de fato toda a jornada do Thorfinn, que é quando ele vê o pai sendo morto de forma injusta depois de ter ganhado um duelo contra o Askerado e tudo mais, e aí ele deseja vingança contra o Askerado, e é aqui que começa o grande desenvolvimento do Thorfinn, pra mim, o personagem mais bem escrito de todos que eu já pude assistir. Vendo seu pai sendo morto, o Thorfinn, ele ganha um destaque em uma das cenas mais memoráveis e icônicas pra mim de Vinland Saga, que é todo o ódio que ele consegue transmitir em uma cena específica, onde ele olha pra toda a tripulação do Askerado falando que vai matar todos ali, sendo que ele é apenas uma criança de sei lá, talvez menos de 10 anos de idade. E aí ele acaba novamente entrando clandestinamente dentro de outra embarcação, que é a do Askerado, e aí ele começa a ter que se virar sozinho, ter que fazer as coisas de forma sozinho, e ele aprende a lutar, mesmo sendo tão jovem. E aí ele também acaba criando um elo, uma forma de trato com o Askerado, é que ele fazia tais coisas para conseguir um duelo com o Askerado, já que ele queria se vingar do Askerado, mas de uma forma justa, como ele aprendeu com o seu pai. Ele queria ganhar de uma forma limpa, realmente com um duelo e matando o Askerado daquela forma. Só que assim, por mais que o Thorfinn seja um menino e um garoto que tenha um certo talento na arte de matar, ele era muito mais fraco do que o Askerado e tinha muito menos experiência. E por mais que com o tempo ele consiga se tornar mais forte aqui e mais forte ali, ele nunca conseguia vencer os duelos contra o Askerado. Então se passou muito tempo, se passou alguns anos, e aí a história de Vinland Saga começa a ficar um pouco mais densa, começa a ficar um pouco mais complexa, são inseridos outros novos personagens, e aí é surreal. Eu não vou entrar muito do ponto daqui do roteiro do anime, porque esse vídeo em específico é sobre a jornada do Thorfinn, e a gente vai falar muito mais sobre a segunda temporada. Mas esse momento no anime, no roteiro, é muito legal de se acompanhar, porque em certos momentos você acaba esquecendo qual é o real objetivo do protagonista. Que inclusive, o Thorfinn na primeira temporada não é um dos pontos mais altos da história. Mas voltando pro foco, o Thorfinn ele realmente não consegue vencer o Askerado de forma nenhuma através de seus duelos. Ele consegue grandes feitos, ele consegue derrotar capitães, inimigos, consegue lutar de frente a frente com Thorkel, por exemplo, mas ele nunca consegue derrotar o Askerado nos seus duelos. Inclusive lá num dos últimos episódios do anime, se eu não me engano o último da primeira temporada, ele enfrenta o Askerado em uma versão que o Thorfinn tá muito mais forte, o Askerado um pouco mais enfraquecido, só que ele não consegue ganhar do Askerado justamente por essa sede de vingança, por esse ódio que ele tem, e ele não consegue continuar sendo racional, e o Askerado consegue ganhar dele de forma psicológica e fisicamente também, porque ele desce o sarrafo no Thorfinn. Mas assim, se eu falei que a grande jornada do Thorfinn começou naquele momento onde ele deseja vingança, aqui é o grande clímax,
Porque lá no final da primeira temporada, a gente tem todo aquele plot twist do Esquerado, de que ele era um descendente do rei da Britânia, e ele acaba usurpando o rei para que o Canute conseguisse matar ele e tal. Mas o Thorfinn novamente vê alguém importante para ele morrendo na sua frente. Porque por mais que ele desejasse vingança contra o Esquerado, ele acabou criando um laço um pouco mais até paternal com o próprio. E ele vê novamente ele perdendo o sentido da sua vida na sua frente. E é aí que começa toda a complexidade introspectiva do personagem. Porque a gente termina a primeira temporada com o Thorfinn sem rumo. Porque ele vivia unicamente para se vingar. Mas ele agora não pode mais se vingar, porque o seu objetivo acabou de ser tirado dele mesmo. Então a gente inicia a segunda temporada com um Thorfinn completamente diferente. E aí quando a gente começa a segunda temporada, a gente começa já a ter uma abordagem um pouco mais diferente. O Thorfinn só vai aparecer no final do primeiro episódio. O primeiro episódio inteiro é focado em outro personagem, que vai dividir o protagonismo com o Thorfinn nessa segunda temporada, que é o Einar. E é engraçado como a história ela te conta uma perspectiva muito parecida com a do Thorfinn, só que os personagens tomam decisões diferentes e acabam sofrendo coisas diferentes, mas são vivências muito parecidas. O Einar, ele é entregue para a história como a antítese do Thorfinn. São personagens que perderam as mesmas coisas, sofreram as mesmas coisas, estão no mesmo lugar, com as mesmas condições, buscando talvez a mesma coisa para eles se livrarem da escravidão, mas eles tiveram escolhas diferentes. Em vez do Einar ele ter decidido se vingar ou algo do tipo, apesar de ele talvez transparecer um pouco de mágoa, ele é uma pessoa um pouco mais racional, um pouco mais calma. Já o Thorfinn foi completamente diferente. Tudo bem que o Thorfinn, quando decidiu fazer isso, era muito mais novo, era muito mais inocente, e o Einar já era um pouco mais velho. Mas eu acho interessante essas nuances, essas diferenças entre os dois personagens. E é com a chegada do Einar na fazenda, onde o Thorfinn acabou se tornando escravo, que ele começa a tentar procurar um sentido na vida, de tentar procurar algum objetivo. E ele começa a se fazer questionamentos. E pra mim, eu tenho talvez uma das cenas favoritas de Vinland Saga dessa segunda temporada, duas em específico, que é quando... A primeira é quando ele diz que não se importa de morrer, porque ele não vê sentido na vida e tudo mais. E a segunda cena é quando ele se faz um questionamento das coisas que ele já viveu, que são mostradas na primeira temporada, e ele faz o seguinte questionamento: ele matou pais, filhos, tios, irmãos e tudo mais, e como essas pessoas devem ter se questionado, porque o Thorfinn é um personagem que tá ali pra se vingar por ter perdido o pai. Então ele, acima de todas as pessoas, não devia estar matando outros pais e filhos. Então tipo, eu acho que é um questionamento muito interessante, e você vê como o personagem evoluiu, tá amadurecendo, e aí que a gente vai pro super clímax, porque a história do Thorfinn tem diversos clímax. E após todo esse momento de altos questionamentos do Thorfinn consigo mesmo, ele chega a uma conclusão, que aí pra mim, se lembra daquela cena que eu falei pra você guardar pra depois? Então, quando o Toys fala pro Thorfinn que ele não tem inimigos, e ele traz pra si essa mensagem novamente na segunda temporada, onde não existia motivo pra ele lutar, não existia motivo pra ele se vingar, ele não tem inimigos, não existe motivo pra guerras, porque ele sofreu o que sofreu por conta das guerras, ele fez o que fez por conta das guerras, então tipo, ele não quer mais que isso aconteça. Pra mim é uma coisa muito linda, apesar de simples, obviamente da forma que eu tô explicando, o anime é muito mais denso, é muito mais complexo, é muito mais filosófico, é um simples, mas muito bem elaborado. Porque realmente o Thorfinn, ele abraça um discurso e uma vida de não violência, de não querer guerra, de não querer matar ninguém. E eu acho muito interessante como ele começa a agir dessa forma, porque é um momento muito mais dramático ali da segunda temporada, que é quando o ex-esposo eu nunca sei falar o nome dela, mas daquela escrava que ele volta. Eu acho muito interessante como ele traz esse discurso pra si mesmo e consegue continuar usando esse discurso até o final da temporada. E assim, por mais que muitas pessoas tenham reclamado que essa segunda temporada talvez tenha sido um pouco mais lenta,
Diferentemente da primeira temporada, a proposta de Vinland Saga nunca foi de um anime que ia ter muito sangue, que ia ter lutas o tempo inteiro e tal. Muito sangue até teve, porque sempre tem. Mas é sempre de talvez um mundo um pouco mais dramático, um pouco mais tenso, um pouco mais pessimista, e você trazer uma mensagem que é o completo oposto. Vinland Saga, desde os seus primeiros episódios, trouxe aquela frase, aquela mensagem de que as pessoas não têm inimigos, as pessoas não têm por que odiar umas às outras, e sim de tentar criar um mundo mais pacífico. Então, as coisas que acontecem na primeira temporada são fórmulas do roteiro, são ingredientes de como fazer a história funcionar, até você chegar nesse ponto, que é a segunda temporada, que você pega o personagem e ele consegue entender que tudo aquilo que ele fez é o oposto do que ele devia fazer. Então eu acho isso completamente genial. E para encerrar toda essa jornada fantástica até então, porque só foi o encerramento da segunda temporada, a gente provavelmente deve ter uma terceira. O mangá tem conteúdo para uma terceira e talvez uma quarta temporada. Mas para encerrar essa fantástica jornada, a gente tem ali os últimos episódios, onde o Thorfinn, ele confronta o Canute, que é o ser mais poderoso daquele mundo, porque ele é o rei da Britânia, tem o maior exército ao seu favor. E eles fazem uma discussão, e até o momento dessa discussão é interessante, porque o Thorfinn, ele se rejeita a lutar contra os vikings. É incrível como o Thorfinn, ele consegue me mexer muito comigo. E aí quando ele conversa com o Canute, pra mim ali é o ponto específico que a história te comprova de qual é a mensagem. O Canute olha pro Thorfinn em primeira vista e ele dá risada, ele acha ridículo toda essa proposta de não violência, de criar um mundo, de que as pessoas não precisem lutar, de que ele correria de qualquer tipo de conflito e possa até parecer covarde. Mas a partir do momento que o Canute olha pro Thorfinn e vê que aquele monstro sedento por sangue, que queria se vingar, que mataria qualquer pessoa por sua vingança, se transformou em alguém que usa um discurso completamente diferente e não quer ferir mais ninguém, pô, é absurdo. Eu não tenho palavras para descrever e terminar este vídeo, porque é simplesmente absurdo. A história do Thorfinn, pra mim, é a melhor história que eu já consegui assistir como telespectador, como fã de obras audiovisuais, e por aí vai, né? E como eu disse, eu infelizmente não tive palavras tão boas pra encerrar este vídeo, mas esse foi o nosso vídeo, eu contando toda a jornada do Thorfinn e como ela é espetacular, e pra mim ela faz a segunda temporada de Vinland Saga ser melhor do que a primeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês compartilhem com outras pessoas, que vocês primeiramente se inscrevam no nosso canal, como eu pedi lá no início. E é isso, galera, tamo junto e aquele abraço.